sejam sobre todos e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja em nossa vida. Tudo bem com vocês? E aí? Estamos dando início ao nosso último ciclo, a nossa última, certo? Do nosso ciclo de número 2. Jesus Cristo ressuscitou com requinte de muitas provas. E se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Estudar a palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã significa maior maturidade como discípulos de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Hein? Estudar a palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã significa maior maturidade como discípulo de Jesus Cristo. É o que nós estamos tentando passar para vocês aqui, com maior clareza, com profundidade, buscando basamentos da palavra de Deus. E eu venho agora lhe fazer uma pergunta diante a lição de hoje, que nós estamos nesta 13ª lição, a última, crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu lhe pergunto, como é que a sua igreja, como é que a sua religião trata a ressurreição? Hein? Como é que depois que a pessoa morre, o que você entende sobre isso? Queria que você meditasse comigo e eu queria transpor para vocês aqui alguns posicionamentos. Quando a pessoa morre, ela vai para onde? É uma pergunta muito catequese. É uma pergunta que deixa as pessoas de forma, para quem não tem o esclarecimento, elas ficam duvidosas, buscando o aperfeiçoamento e o entendimento. Para onde vai as pessoas depois que elas morrem? Segundo alguns pensamentos religiosos, há pessoas que dizem sobre a reencarnação. Esta é uma ideologia muito aceita por muitas religiões, né? Em que ensina-se que é possível se comunicar-se com o espírito de pessoas falecidas por intermédio de um médium. A reencarnação, o espiritismo, ele acredita-se que você pode se comunicar com pessoas que já faleceram por intermédio de um médium, de um ser com elevado grau espiritual, um ser de luz, pode se comunicar com pessoas que já faleceram. Existem esses pensamentos. Nós também temos o outro pensamento, que é o purgatório. O purgatório. Desculpa a expressão que eu pronunciei, purgatório. Desculpa, é purgatório. Purgatório é uma doutrina católica que afirma que mesmo os mais fiéis passarão por um processo de purificação antes de se tornarem aptos para entrar na presença de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta.
Então, tudo que você vem a acreditar, tudo que você vem a falar, tem que ser respaldado na palavra de Deus. Não adianta você querer idealizar, né? Trazer uma ideologia, trazer um pensamento, porque eu ouvi o autor do livro tal, a respeito da reencarnação. Tem o espiritismo, né, que tem a corrente de linha de pensamento de Allan Kardec, né, o criador do espiritismo. E no purgatório, qual a linha de pensamento? A linha de pensamento do purgatório, ela se encontra no livro apócrifo no Antigo Testamento, chamado livro de Tobias. E eu vou passar para vocês aonde está escrito capítulo e versículo. Esse livro é um livro apócrifo, ele não é um livro aceito, que diz o seguinte, Tobias capítulo 12, versículo 2: a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que praticam a esmola terão vida eterna. Isso aqui é uma passagem paralela que diz que a esmola livra a pessoa do purgatório. Né? É uma citação que vem a trazer, a livrar a pessoa de ir para o purgatório. São livros que não são inspirados por Deus e estão no Antigo Testamento. Esses livros apócrifos não são aceitos. Ao todo se encontram 7 livros. Tem Tobias, Judite, Macabeus, né? Eclesiástico. E assim, esses livros não são aprovados pelo canon, né? É uma aprovação que ele faz para saber se ele está em todos os critérios judaicos do Antigo Testamento, para poder se encaixar como um livro inspirado por Deus. E no canon do Antigo Testamento, esses livros não são aprovados. Engraçado que livros bem menores, como o de Jonas, ele tem uma aprovação de Deus, porque ele tem o profeta falando. São critérios básicos, mas são critérios importantes para se saber se este livro ele se encaixa. É um crivo de avaliações. É saber se foi escrito na época correta, né? Porque tem achados de escritos que são bem adiante das épocas de acontecimento, né? Então, dentro dessa avaliação, como é que pode eu vir a falar hoje, né, a respeito da, digamos, um exemplo para você entender. Eu vou falar sobre vivências que eu passei na ditadura militar. Aí eu vou lá e faço um livro e especifico falas aonde me coloca, né, falas importantes, falas que colocam situações delicadas e me coloca dentro do cenário. Logo vai se ver que isso é uma história. Né? Isso não é uma história, é uma história. Não tem a ver com a realidade. Então, do mesmo jeito, existe também sobre esses achados, sobre o crivo da situação, de que o canon, ele não vem aceitar de qualquer maneira. Se tem a inspiração de Deus, se o tempo foi no tempo que os profetas, a qual o Senhor
diante os outros, como Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, que são contemporâneos, e os demais, Neemias, que já vem na reconstrução do templo, Esdras e esses outros, todos são de um período, e nós sabemos que nós temos o período do silêncio, onde se passou 400 anos, aonde Deus não levantou o profeta a qual viesse a escrever ou que fosse falar as palavras de Deus, que se entende, é conhecido justamente no final desse período, o período de Macabeus, aonde acontece então a revolução dos Macabeus, e por fim nós temos o início da vida de Jesus, que dá-se início, né, a vida pública de Jesus aos seus 30 anos, e após a sua morte e ressurreição vem o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, né, como Nevo Testamentária. Bem, pessoal, e eu já falei aqui sobre duas, né? Sobre a reencarnação do espírito, né? Que pessoas podem conversar, pessoas médiums conversar com esses espíritos. Citei aqui a respeito do purgatório, né? Onde a alma vai para um lugar onde vai passar por um período de processo de purificação até se tornar aptos a entrarem. E nós temos, por fim, o sono da alma. É uma outra linha de pensamento. O sono da alma é uma crença de que a alma permanece em um estado inconsciente até a ressurreição. Após apresentar estas teorias, eu queria lhe dizer a respeito de um estado intermediário, do estado após a morte. De que maneira? É um estado de purificação ou retorno eterno de uma inconsciência sem fim. A palavra de Deus diz que quando nos encontramos com o Senhor, estaremos imediatamente com Ele, no estado de descanso, de serviço e de santidade. A colocação fica da seguinte maneira: purgatório, certo? É um pensamento onde a alma passa por um processo de purificação. Nós temos outro estado, que é a reencarnação do espírito, onde o espiritismo ensina que é possível se comunicar com espíritos. Nós temos o outro pensamento, que é o sono da alma, aonde acredita-se que a alma permanece em um estado inconsciente até a ressurreição. Quer dizer, morreu, a pessoa fica no sono da alma, ele não sabe o que acontece, acredita-se que a pessoa fica naquele sono permanente até então chegar ao momento da ressurreição no final dos tempos. Só que nós devemos acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia nos orienta sobre o estado intermediário da alma, numa situação após a morte, aonde a gente tem que entender que não significa um estado de purificação ou retorno eterno.
ou de uma inconsciência sem fim. A palavra de Deus diz que quando nos encontrarmos com o Senhor, estaremos imediatamente com Ele em um estado de descanso. Vale salientar, para que a sala compreenda, que após a morte, nós temos dois caminhos que podemos ser dirigidos a Ele. O primeiro chama-se o seio de Abraão, né? Onde temos o paraíso. E o segundo, nós temos o Hades, lugar de tormenta. Esses dois estados são relatados por Jesus na parábola do rico e do Lázaro. Todos ricos, grandes, pobres e pequenos, todos serão ressuscitados. E na ressurreição, a Bíblia é bem clara que uns serão levados após a ressurreição em corpo. Uns serão para morarem para sempre com o Senhor em corpo, e em corpo outros serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Este será a segunda morte. Então você tem que ter consciência de seus atos. Porque o que você faz hoje aqui em carne, você pode pagar nas suas consequências, caso você não se arrependa, caso você não queira mudar de vida, caso você não queira aceitar quem pagou o preço por você. Mas se você aceitar a Jesus, o que pagou o preço pela tua vida, o que trouxe, levou sobre si as nossas iniquidades, sobre as suas pisaduras fomos nós sarados. Aí, o seu caminho, caso você não aceite isto, você vai estar em um lugar de tormento, para depois, na ressurreição, você vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não tem descanso, não tem purgatório, não tem sono da alma. O que existe é uma sensação de sentença, porque seria muito evidente você praticar seus atos pecaminosos, seus caminhos errados, e depois ir para um estado de sono da alma, ou você ir para o purgatório. Não condiz com o que as escrituras sagradas falam. Bem, vamos dar início à nossa lição. Esse foi uma reflexão para que nós possamos entender o escopo total do que nós vamos tratar hoje aqui. Crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. O nosso texto bíblico base de hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, 23, 51 ao 54. Vamos lá? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. A grande importância que nós devemos entender para os cristãos, os evangélicos, é para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Acontecerá para este o arrebatamento da igreja. Porque a profecia do Apocalipse fala sobre pragas, taças que irão ser derramadas sobre a terra da ira de Deus. E estas taças da ira de Deus, a igreja do Senhor não estará aqui permanente. Fique bem claro isso para você. Porque o arrebatamento aos eventos oriundos de profecias, a qual falou João na ilha de Patmos, em um arrebatamento em espírito, ele contemplou coisas que nós estamos presenciando em nossos dias, presenciando as guerras, presenciando a fome, a peste, coisas que trazem de uma certa forma um sentido macro, um sentido mundial. Nós temos um evento recém-acontecido no mundo chamado pandemia, onde todos, em todos os lugares, tiveram que usar máscaras. E isto não foi apenas um simples acontecimento. Se foi culpa que o homem que inventou esse vírus, se foi uma arma química, não importa. O importante é que a Bíblia já falava a respeito de acontecimentos futuros que iria englobar todo o planeta, todas as pessoas. Inclusive, existem profecias que falam que todo olho verá. Hoje não é de se admirar eu estar aqui no Ceará, falando aqui essa videoconferência, nesta videoaula, né? Nesta live, aonde você tem do outro lado do mundo, do estado, em outro lugar do Brasil, me acompanhando nesta lição. E fica muito evidente que todo olho verá. Se uma notícia acontece na Alemanha, no Israel, é ligeiro que a divulgação da informação não é mais através de jornais, mas sim através de sites de notícias, aonde você recebe em questão de segundos a informação daquela notícia. E quando o Senhor voltar, e quando o Senhor vier a fazer a sua obra redentora, o final dela, que Jesus começar a vir buscar o seu povo, que será no abrir e fechar de olhos, onde ele raptar a igreja do Senhor, que não vai permanecer no sinal da ira, do cálice da ira de Deus, a igreja não estará aqui. Fique bem claro isso. Seremos arrebatados, e os que estiverem mortos em Cristo, morte no corpo, eles serão ressuscitados para um encontro nos ares. Aleluia, glória a Deus. Desculpa. Chegamos ao final de mais um ciclo. Saiba como estudar a palavra de Deus
e as doutrinas da fé cristã. Significa maior maturidade. É o que eu falei aqui no início, né? Saber. Saiba como estudar a palavra de Deus e as doutrinas da fé cristã. Significa maior maturidade. Como discípulo de Jesus Cristo, a última lição deste ciclo versará sobre a ressurreição do corpo e da vida eterna. É a consumação da nossa fé, o encerramento glorioso de tudo o quanto Jesus Cristo ensinou. E o principal, o porquê ele entrega-se à cruz por amor de nós. Primeiro, a importância desse tema na atualidade. A incredulidade do materialismo. A sociedade conquista direitos, conforto e dinheiro. A tendência é que ela se torne cada vez mais materialista, consumista e fechada em si mesma. Então, temas como o que acontecerá com você após a morte. Eu vou ler de novo. A tendência é que ela se torne cada vez mais materialista. O conforto, o dinheiro, as pessoas consumistas e fechadas em si mesmas. Temas do verbo temor. O que acontecerá com você após a morte? Não são levados a sério. Numa precisão incrível, as pessoas afirmam que tudo acaba após a morte. Não há mais nada, e por isso comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Assim se resume a vida de uma sociedade materialista, sem sentido, em busca do prazer, pelo prazer e do poder. A Bíblia diz que nós deveremos ter maturidade. Para que maturidade? Maturidade para que nós não sejamos mais meninos, levados em redor de qualquer vento de doutrina. É de grande importância nós termos a consciência de aprender a palavra de Deus para não ser levado em redor de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento. Eu vou aqui passar para vocês um pensamento sentimento de dor. Se você cortar o seu dedo, o que é que você sente? Talvez você vai dizer dor, né? Uma queimadura, o que é que você sente? Uma queimadura, né? É um ardor. Se você chegar a pegar um corte com uma faca, é um corte, aquele ferimento fica ardendo. O corpo identificou que tem um machucado ali. A queimadura também ela arde. O que eu estou querendo aqui falar para vocês? A pessoa, por exemplo, levou um tiro. Aquela dor é uma ardência constante, né? A pessoa leva um acidente, uma coisa,
e tem aquela dor constante, aquele ardor daquele local do ferimento. O que eu quero dizer com isso, para poder trazer a clareza sobre esta situação, é que Jesus diz que quando a gente chegar a ter o conhecimento da palavra, nós devemos nos arrepender e temer a Deus. Caso contrário, existem pessoas que não temem nem a Deus, nem aos homens. E a gente deve temer a Deus, porque o homem, ele pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno, aonde haverá gemer e ranger de dentes, e o ardor do inferno. Esse ardor que nós possamos a chegar a sentir, que é um ferimento que nos acontece, que ele arde. Ele arde porque o corpo está identificando que tem uma dor. Esta dor, hoje, ela é temporária e passageira. Mas, quando você fores, caso você permaneça na vida de pecado, de bebedeira, de droga, de traição, de prostituição, de mentira, de roubo, caso você permaneça nisso constantemente e não haja arrependimento, você vai ser lançado no lago de fogo, aonde lá tem tormento e o fogo arde, a dor arde em nosso corpo. Não é que o fogo, é porque a dor, no inferno, a dor não se acaba e o bicho não morre. É uma sensação de bichos mexendo sobre o seu corpo, taporus, mexendo sobre o seu corpo, e a dor constantemente. E eu tenho certeza que não é este o fim que as pessoas têm preparado para a sua vida. Que nós, ao saber que Cristo morreu por nós, é para nos livrar desses malefícios, para aqueles que, destes malefícios, para aqueles que não querem seguir a Cristo, mas sim dos seus próprios prazeres. Prazer da ganância, da riqueza, né? Da luxúria. É importante nós procurar seguir a Cristo. Que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor de qualquer vento de doutrina, mas que sejamos maduros. Apóstolo Paulo disse que quando eu era menino, eu brincava, discorria, falava como menino. Mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. E agora eu sou um adulto, eu converso as coisas sérias. E assim devemos ser nós. O materialismo de uma igreja. A Escritura mostra que muitas pessoas na igreja de Corinto não criam na ressurreição do corpo, do estado eterno das coisas. Assim, o apóstolo Paulo confrontou aquela igreja e a sua maneira de viver. Não crer na ressurreição do corpo implica dizer que Jesus Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então não há mais sentido na fé que propagamos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Esse tipo de pensamento é fruto do estilo materialista que muitos vivem, pois assim também estava numa igreja.
estava uma igreja numa localidade chamada Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela dizia: rica sou, de nada tenho falta. E o Senhor Jesus disse: mas não sabes tu que tu és uma pobre, nu, cego e miserável. É uma situação que se encontrou essa igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Corinto, ela também não cria da ressurreição, porque ela tinha uma vida no materialismo. Ela acreditava que após a morte a pessoa se esquecia, ficava num sono profundo. Por isso que foi preciso o apóstolo Paulo dar ênfase a algumas doutrinas a respeito da ressurreição e a respeito da morte para aquela igreja de Corinto. Uma igreja que tinha problemas sobre o credo, sobre as obras da carne, sobre a idolatria e outros pecados mais. Então você vê uma igreja rica, cheia de problemas. O nosso Senhor ressuscitou. Embora reconheçamos que materialmente é difícil explicar o advento da ressurreição de Cristo, pois trata-se de algo sobrenatural, de outra ordem à lei. Não há como esconder o que o evento histórico da ressurreição, conforme as Escrituras narram e as testemunhas oculares descrevem, tem mais credibilidade a qualquer outro evento concernente aos maiores vultos da história humana. Jesus Cristo ressuscitou com o requinte de muitas provas. E se ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. Um dia teremos os nossos corpos transformados e viveremos uma nova dimensão de vida. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Desculpa. O nosso segundo ponto, a natureza, a ressurreição do corpo. De que maneira nós vamos ressuscitar? Incorruptível. É natural que, após a exposição da doutrina da ressurreição do corpo, se faça a seguinte pergunta: como ressuscitaremos? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? De sorte que o apóstolo Paulo responde: o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Usando o exemplo do campo, sobre semeadura, a semente tem que morrer, ficar seca, e jogar ela da terra para que ela venha nascer. O apóstolo Paulo ensina que a ressurreição do corpo se dará numa transformação total dele, semelhante ao que ocorreu com o corpo de Jesus. Segundo as Escrituras, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isto é, um corpo terreno e comum. Pelo contrário, o corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível e perfeito. É importante sabermos que quando Jesus ressuscitou, ele não mudou a sua fisionomia. Ele não se esqueceu das suas coisas que ele havia feito, falado, ensinado. Mas ele veio com um corpo glorioso, um corpo modificado, aonde só havia o corpo junto com o espírito. Quando a palavra de Deus diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, ela está se referindo às práticas de desejos da carne,
para o outro momento. Por quê? O que hoje eu sinto, você sente, nós cuidamos do nosso corpo, banhamos-nos, ele envelhece com o tempo, as rugas aparecem, os cabelos começam a ficar brancos, a carne tem que ser alimentada, tenho que beber, tenho que me alimentar. O incorruptível é o oposto disso. O incorruptível é o oposto. Ela não envelhece, ela fica no estado eterno, ela não precisa ser alimentada. Porque a carne e o sangue significa que ele tem que estar... Desculpa. Quando fala-se de sangue, preste atenção. Quando fala-se de sangue, o que que vem à mente? O que que purifica o sangue? Os rins. Se você tiver um problema nos seus rins, o que que tem que acontecer? Você vai passar pela hemodiálise, passar aqueles problemas, não é? Isto mostra a fraqueza da carne. E o lado incorruptível, não existe fraqueza da carne. Ela é incorruptível, ela não se corrompe. A corrupção, nesse sentido, ela se torna falha. O corpo, ele é falho. Os meus rins não funcionam mais. Eu fiquei com sangue sem ser purificado. Eu tenho que fazer hemodiálise. A incorruptibilidade não existe isso. Então é um privilégio que só vai acontecer para os que estão em Cristo. Deu para entender? Um exemplo adequado, o teólogo pentecostal Meyer Perlman dá-nos um exemplo que auxilia a entender o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto. Ele afirma de um príncipe chamado Pedro, o Grande, na Rússia. Pedro trabalhava como mecânico na Holanda, com o objetivo de aprender a arte da construção naval. Ele usava roupas simples e humildes de mecânico, que não eram adequadas para serem usadas no palácio russo. Entretanto, quando voltava ao seu palácio, tornava-se a vestir os trajes reais enfeitados de joias, ou seja, vestia-se dignamente para exercer a função real. Glorioso, né? À luz do exemplo descrito por Meyer Perlman, o nosso corpo atual é castigado pelo sofrimento da vida, pelo cansaço e muito limitado. Um corpo natural que habita um mundo igualmente natural e imperfeito, e que resulta numa existência imperfeita. Mas um dia teremos um corpo próprio para habitar a dimensão de Deus. Um corpo glorioso, digno de vermos o Senhor face a face, pois a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz do poder que sujeitará também para si todas as coisas. Bem, o exemplo que trouxe-nos Meyer Perlman é justamente, ele fala a respeito sobre as vestes, como se fosse nosso corpo. O cara trabalhava numa empresa naval, né? Ele era príncipe,
E quando ele estava lá trabalhando como mecânico, ele estava com aquelas roupas sujas de graxa e tudo. Mas quando ele voltava para o palácio, ele tinha que trocar as vestes e botar vestes reais, vestes mais apropriadas. Deixa-nos nos entender sobre a importância de nossa vida estar em Deus. Quando nós estamos com Deus, nós andamos direito, bem vestidos. A palavra de Deus fala em Salmo 53, versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abomináveis iniquidades. Não há quem faça o bem. Não há Deus, diz o nécio. O louco, nécio quer dizer louco. Salmo 53, versículo 1. Esperando a vida eterna, o destino dos ímpios. Eu já falei aqui que o ímpio diz: não há Deus. No final de todas as coisas, aqueles que se rebelaram contra Deus, que são perversos em suas naturezas, sem amor do coração, que vivem a vida com o objetivo de fazer o mal e a perversidade para o outro, para a tristeza eterna, ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O destino dos justos é diferente, mas aqueles que pela fé foram alcançados pela graça de Deus, deram lugar a uma nova natureza, com o amor do coração, vivendo com o objetivo de fazer o bem para o outro, para a alegria eterna. Ouvirão do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de me comer, tive sede e deste de me beber, tive nu e me vestiste, eu estive preso e foste me visitar, eu estive doente e vós foste me ajudar. E os apóstolos olharam e disseram: mestre, quando isto aconteceu? Nós nunca te vimos aqui com fome ou nu. Jesus olhou e disse: no dia que vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. É nesta hora que você vai ver Deus ajudando o teu próximo, amando o teu próximo. O estado eterno. As escrituras mostram com clareza que a morte não termina em vida. Antes dá início a outra. Há uma eternidade nos esperando. Pois o ser humano não foi criado para ser finito. A crise humana em lidar com a morte e a finitude da vida atesta isso. Inconscientemente o ser humano tem a consciência de eternidade. Portanto, ouçamos a pergunta de Jesus na parábola do rico insensato e meditemos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado para quem será? Assim é aquele que acumula, ajunta riquezas, tesouros e não é rico para com Deus. As escrituras mostram com clareza que a morte não termina a vida, antes dá início a outra, a eterna. Agora, de que maneira você vai
proporcionar sua vida eterna? É na condenação eterna ou no paraíso? Viva em esperança, sabendo que apesar de nossas finitudes, temos uma esperança gloriosa e eterna. Nossa conclusão, Sala: cremos na ressurreição do corpo, da vida eterna. Ao encerrarmos este ciclo, o segundo ciclo, desejamos que você tenha crescido na graça de Deus e no conhecimento das Escrituras. É o meu desejo. Seja encorajado a viver uma vida com Deus, com comunhão, de sua igreja local, e fazer bem sempre em amor, no amor de Deus. Vive em esperança, sabendo que apesar de nossas finitudes, temos uma esperança gloriosa e eterna. Que Deus lhe abençoe. Pessoal, aqui encerramos mais um ciclo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conhecendo as Escrituras, conhecendo as doutrinas cristãs, nós passeamos e falamos muito sobre igrejas. Foi um prazer muito grande trazer experiências, situações, né, onde a palavra de Deus se confronta com coisas atuais que acontecem, mas existem igrejas onde homens de Deus, eles têm uma responsabilidade por trazer a palavra e ser um verdadeiro exemplo em sua vida. Aquele que traz a preciosa palavra de Deus, ele é o homem, o pastor. Respeite, honre seu pastor, converse com ele, mantenha um contato com o seu líder espiritual, para que você possa ter um crescimento bem maior. Amém? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Eis aqui a nova revistinha do terceiro ciclo, Vivendo as Verdades Bíblicas. Até mais, e logo mais nós estaremos se encontrando nessa nova revistinha. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, abençoe a sua vida, derrame a sua graça abundante sobre você, te ajude a entender sobre os caminhos, sobre a palavra de Deus, te dê entendimento, que o Senhor te guie e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do Senhor sobre tua vida. Levante o teu rosto, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica aí na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.